pessoal, tudo bem com vocês? Como é bom estarmos aqui em mais uma jornada do curso de agronomia. E eu quero deixar uma breve reflexão. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 2, Salomão nos deixa a seguinte instrução: tudo neste mundo tem o seu tempo. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Além do favor de Deus, obviamente vocês chegaram aqui pelas sementes que plantaram ao longo da vida. E com certeza esse plantio não foi fácil. E muitas vezes vocês pensaram em desistir. Mas a verdade é que a vida não é fácil, né? Porém, esses altos e baixos, nós somos instigados a nos superarmos diariamente. E Deus, é claro, né, que acompanhou vocês em cada um desses processos. Edson Lobato, referência aí no desenvolvimento da agricultura do Cerrado, vocês conhecem bem melhor do que eu, e ganhador do Prêmio Mundial de Alimentação, em uma entrevista ele vai dizer a seguinte frase: eu tive o privilégio de fazer planejamentos a longo prazo e vê-los realizados. A oportunidade é algo que se conquista. Por isso, eu soube aproveitar todas que passaram por mim. Então, aproveite cada oportunidade que passar na sua vida. Aproveite cada ciclo. Mesmo em meio a essa pandemia, dificuldade que todos nós enfrentamos, busque novas oportunidades, conquistas, mas jamais deixe a sabedoria, o amor e a paz. Que Deus seja glorificado através da vida de vocês. E eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 1, verso 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês tenham uma boa jornada. Um abraço. Olá, é um prazer recebê-los aqui por ocasião do início da nossa jornada agronômica. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar, abraçar virtualmente todos os professores, acadêmicos e acadêmicas do curso de agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. É importante salientar o momento de desafios que nós vivemos e, mesmo assim, estamos reinventando o processo de ensino-aprendizagem. Sem dúvida alguma, essa jornada agronômica marcará historicamente as atividades de ensino da nossa instituição. Portanto, quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que será um momento importante. Teremos aqui a participação, inclusive, de conferencistas de outros países, né? E isso, sem dúvida nenhuma, engrandecerá demais a nossa jornada. Fica aqui o meu abraço em nome da Faculdade Evangélica de Goianésia, em nome também da Associação Educativa Evangélica. Boa jornada para todos e um abraço. Boa jornada para todos e um abraço. Ouvimos então a fala do nosso diretor-geral da Faculdade Evangélica de Goianésia, professor José Matheus dos Santos. Nesse momento faremos um anúncio de uma premiação do nosso top 10, que são os alunos que mais se destacaram no semestre anterior. Nesse semestre, os 10 alunos que se destacaram vão ser apresentados do 10º ao 1º colocado. Então, é um evento que a gente já faz desde pelo menos 10 semestres que isso acontece. Vamos lá. Em 10º lugar, neste ano, nós tivemos a aluna Denise Rodrigues Conceição. Foi a aluna top 10 do curso de agronomia, obtendo nota média de 87,87 pontos, ficando em 10º lugar. Parabéns, Denise. Nós entregaremos os certificados a todos vocês no retorno das atividades presenciais. Em 9º lugar, nós temos o aluno Wesley Silva de Azevedo, com uma média geral de 88 pontos. Parabéns, Wesley.
Em oitavo lugar, uma novidade entre os 10 primeiros, é o aluno Felipe Augusto Pacheco Vidal, que esse semestre, ficou com a nota geral 88,83 pontos, atingindo o oitavo lugar. Adiante, nós temos a aluna do 10º período, a aluna Ana Paula Maciel Braga, uma aluna top 10 do curso de agronomia, em 7º lugar, obtendo nota média de 89,29 pontos. Em 6º lugar, tivemos a aluna Gabriela Lima Andrade, obtendo média geral 90,57 pontos. Parabéns. Logo a seguir, nós temos o 5º lugar, a aluna Tainara Vaz Dias, aluna que obteve nota média em todas as disciplinas do semestre 2019-2, média de 91,14 pontos. Parabéns, Tainara. Chegamos, então, ao top 4. Em 4º lugar, nós temos a aluna do 9º período, Denise Oliveira Brandão, que obteve média de 91,67 pontos, ficando em 4º lugar. Em 3º lugar, tivemos a aluna Maria Eduarda Fernandes Santos, aluna que obteve no ano de 2019, no 2º semestre, a média 93 pontos, ficando com a 3ª colocação. E os 2 primeiros? Os 2 primeiros nós temos alunos que sempre estão entre os 10 há um bom tempo. Em 2º lugar, nós temos o aluno Giovanni Eduardo Felipe Vieira, que obteve média geral de 94,17 pontos. Parabéns, Giovanni, mais uma vez. E, neste ano, em 1º lugar, com as notas médias relativas ao semestre do ano de 2019-2, da Faculdade Evangélica de Goianésia, obtendo a média 94,43 pontos e ficando em 1º lugar, nós temos a aluna Letícia Bruna Medeiros dos Santos. Parabéns, Letícia, parabéns a todos esses que apareceram entre os 10 primeiros, e a gente espera que todo semestre a gente possa premiar e certificar esses alunos que foram destaque no semestre anterior. Certo? Pessoal, a nossa transmissão vai acontecer pelo YouTube e também pelo Even3, onde vocês fizeram a inscrição. Os comentários, as perguntas podem ser realizadas tanto pelo Even3, quanto aqui no chat do YouTube, e nós passaremos para o palestrante que vai estar com vocês a partir de agora, certo? Vou convidar o professor Daniel Caixeta, que será o mediador dessa palestra, e nós teremos hoje o mestre Wilson Luiz de Oliveira, que é gerente da Pontual Agronegócio. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos, bem-vindos. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu gostaria de ler um pouco a respeito da súmula curricular do professor Wilson. O professor Wilson é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade do Sudeste Goiano, FASUG, em 2012. Ele possui especialização MBA em Gestão e Análise Organizacional pela PUC Goiás, em 2014. E MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas pelo Instituto de Pós-Graduação, IPOG, em 2016. O professor Wilson também é mestre em Ciências Contábeis, Contabilidade Gerencial pela FUCAP Business School, em 2019, e atuou por vários anos como supervisor administrativo da indústria Conservas Oderic, Sociedade Anônima, e como gerente contábil da divisão de contabilidade. Atualmente, o professor Wilson é gerente administrativo financeiro na Pontual Agronegócios, em Vianópolis, Goiás, e professor na Faculdade do Sudeste Goiano, FASUG, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, além também de ser professor de MBA no Instituto de Controle Contábil Pós-Graduação. Em nome da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia, eu gostaria de externar os nossos agradecimentos ao professor Wilson, que ministrará a palestra intitulada Desafios do Agronegócio em Tempos de Covid-19. Professor Wilson, está com a palavra, fique à vontade aí para proferir sua palestra. Boa noite, professor Daniel, boa noite a todos os membros aí da Faculdade Evangélica de Goianésia, todo o corpo docente, todos os coordenadores que estão organizando esse magnífico evento aí, na jornada
de Agronomia da Faculdade Evangélica. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa abertura desse evento. Quero agradecer ao professor Dr. Daniel Caixeta pelo convite. Tá? É um prazer aqui estar com vocês. Muito bem, hoje nós estaremos discutindo aqui, falando um pouquinho, né, sobre os desafios do agronegócio em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Então, além dos desafios, né, abordando também sobre digamos assim, as dificuldades, né, que o agronegócio teve, né, está tendo e ainda tem previsão de ter também daqui para frente. Alguns segmentos do agronegócio tiveram mais impacto, outros nem tanto, né, tiveram um pouco menos de impacto. E, de uma forma geral, né, como que está o mercado e quais os cuidados a gente deve ter como gestor, né, de empresa do agronegócio, os cuidados que nós devemos ter, tanto em tempos de pandemia, quanto de uma forma geral, né? Então, acho que esse assunto vai ser bem interessante aí para os acadêmicos de agronomia, né, que estão aí ingressando na área agora, ou estão formando, né, estão na metade do curso, já estão fazendo estágios, enfim, né, tem uma brilhante carreira aí pela frente, e acho que nada melhor, né, do que a gente começar já compreendendo como que está o cenário brasileiro do agronegócio, ainda mais nesses tempos aí de pandemia, que vem dificultando muito, né, os negócios, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, os slides aqui com vocês, só para facilitar aqui um materialzinho aqui de apoio, né? Para a gente dar sequência. Muito bem, né? O professor Daniel aí me apresentou, então já vem aí um tempo no agronegócio, já, né, trabalhava na agroindústria anteriormente, trabalhei com contabilidade e agora com gestão financeira administrativa, né, também de uma revenda de insumos agrícolas, né, um representante Bayer, que é a Pontual Agronegócios. Bom, falando aqui um pouquinho, né, dos efeitos da pandemia, de uma forma geral, depois a gente entrar propriamente dito, né, no setor do agronegócio, os setores que mais sofreram, então, assim, com a pandemia, vem sofrendo, né, e não se sabe como vai ser daqui para frente, né, a tendência da curva ali, de achatamento ali da Covid começar a baixar, mas ainda existem muitas incertezas. Então, aqui, os setores que mais, né, estão sofrendo, que sofreram com as paralisações, com o isolamento social, são empresas que comercializam, né, produtos que não são tão essenciais, né? São produtos mais caros, normalmente produtos de luxo, que não são tão essenciais. Então, por dois grandes motivos, né, essas empresas vêm sofrendo com essa questão da pandemia em termos de redução de faturamento, né? A primeira delas, obviamente, né, por questão ali das paralisações, ficaram muito tempo fechadas, né? Principalmente nos estados mais atingidos pela pandemia, vários segmentos ainda continuam fechados, em isolamento, né? E, normalmente, esses segmentos que estão em isolamento são aqueles que não são tão essenciais, né? Como lojas de roupa, lojas de carros novos, por exemplo, academias, algumas estão voltando aos poucos, né, pelo seu risco, enfim, produtos que não são tão essenciais assim à sobrevivência, eles estão sendo mais isolados do que outros. E o outro grande fator, eu vou até comentar um pouco mais à frente, é a questão da própria economia, né? Então, como tem aumento de desemprego, incertezas, né? Acaba que as pessoas começam a e, portanto, começam a não comprar, né, produtos que não são tão essenciais e vão preferindo, né, adquirir
apenas os produtos e serviços que são essenciais, tá? Principalmente em relação à alimentação, né? Esses não tem como fugir, mas mesmo dentro do ramo de alimentação, as pessoas estão preferindo os de custo mais baixo, que são mais essenciais, que são de mais fácil, são mais fáceis de fazer, né, de cozinhar e assim por diante, né? E dentro desse contexto aí de alimentos, alguns tipos de alimentos que não estão sendo tão consumidos como eram antes, a gente vai entrar numa parte do agronegócio, né? Quais ramos do agronegócio que vêm sendo afetados, ok? E serviços em geral, né? O mercado doméstico, o mercado nacional, de uma forma geral, vem sofrendo muito aí com essas paralisações, com a pandemia de uma forma geral, e a questão do medo, né, da incerteza, do pânico, isso fica pior, né? A situação fica pior, a mídia também contribui muito nesse sentido, né? Às vezes com a questão das divulgações em massa em relação às mortes e tudo mais, isso acaba gerando, né, mais pânico na população e assim por diante. Então, de uma forma geral, né, os comércios e serviços estão sendo mais prejudicados, né, principalmente aqueles que trabalham com produtos não tão essenciais. Em relação à indústria, né, principalmente a indústria alimentícia, também faz parte do agronegócio, né, é o segmento de agroindústria. Alguns segmentos estão sendo também prejudicados, né, o que a gente vai estar abordando aqui, quais segmentos estão sendo mais prejudicados. Quando a gente fala de indústria automobilística, né, outros tipos de indústrias, já, né, com certeza estão sendo prejudicados devido aí à recessão, né, econômica que é gerada também por causa da pandemia, apesar que o Brasil já vem passando por recessões econômicas já há vários anos, né, e a pandemia ela vem acentuar aí esse problema econômico que nós estamos vivendo, ok? Bom, falando em indústria, né, falando em agroindústria mais especificamente, a indústria de açúcar e álcool principalmente, né, o etanol, é um dos segmentos que estão sendo mais prejudicados aí do agronegócio, né? E isso, consequentemente, prejudica aí os plantios de cana, né, a produção de cana. Mas por que que o etanol, né, as indústrias de etanol estão sendo prejudicadas? Bom, o primeiro ponto, né, o primeiro motivo disso é exatamente a redução no consumo de etanol, né, porque com as paralisações, com o isolamento social, o consumo de combustível, de uma forma geral, ele caiu drasticamente, né, e, consequentemente, né, os estoques de álcool, de etanol nas usinas estão ficando muito altos, né, porque não está tendo escoamento, né, não está tendo consumo de etanol, reduziu bastante. Outro ponto que está prejudicando bastante a questão da indústria sucroalcooleira é a questão do preço do petróleo, né? O preço do petróleo mundial, então, caiu bastante. Nós já tivemos ali no início de 2020, barril de petróleo a $70, né? Então, ele teve uma queda muito grande, né? Um dos motivos foi a redução de consumo também no mundo inteiro, devido ao isolamento social, né? E também ali a guerra do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita, que vem, né, prejudicando, despencando os preços. Então, são vários motivos, faz com que o preço do petróleo venha caindo, né, do barril de petróleo. Então, de R$ 70 ele chegou até R$ 25, e hoje ele está aí cotado a $38, né? Então, teve uma redução bastante grande. Como o petróleo, né, de uma forma geral, ele teve essa redução, consequentemente, o etanol, né, ele se tornou obrigado a baixar o preço também, né, porque ele acompanha. Se eu tiver etanol mais caro do que
os outros combustíveis, eu não vou vender etanol. Então, ele acompanha o preço, né, obviamente, da gasolina, do diesel. Então, a gente pode perceber isso nas bombas de combustível, nos postos, né, que tanto o diesel, quanto a gasolina, quanto o etanol tiveram uma redução significativa no seu preço, né? E aí entra a questão econômica, né, a lei da oferta e da procura. Quando eu tenho pouca gente procurando e tem muita oferta, a tendência do preço é cair, né? Então, esse é um outro aspecto que vem aí impactando, né, no consumo de etanol. E, consequentemente, o agronegócio, né, para os produtores que plantam, né, que produzem cana-de-açúcar, acaba tendo também uma redução. E a indústria, né, nem se fala, também tem essa redução aí bastante grande, não tem como escoar a produção, né, não tem saída, e ela tem toda uma estrutura de produção que tem que processar ali a cana e fabricar o etanol, né, e não tem a saída na mesma velocidade. Então, esse é um dos segmentos do agronegócio que estão sendo impactados. Pessoal, não se assustem, tá? Primeiro eu vou falar sobre os segmentos que estão sendo impactados, né, pela pandemia, de uma forma geral. Depois eu venho com os segmentos que não estão sendo impactados. Okay? Muito bem. O outro segmento do agronegócio que vem sendo bastante impactado, e aí a gente não se sabe, né, onde vai parar, né, até que ponto isso vai continuar crescendo, essa redução de consumo, que é a indústria têxtil, né, porque é uma cadeia. Como as lojas, né, de roupas estão fechadas, ou mesmo aquelas que abriram agora não estão tendo muitas vendas, porque começa lá no consumidor, né? Vamos pensar assim, vamos começar lá no consumidor final. Como não está tendo eventos, né? Como não pode ter eventos devido à pandemia, as pessoas não estão indo para a festa, consequentemente, elas não estão comprando roupas nem calçados, né? Para ir para eventos, e com isso reduz ali a venda das lojas de roupas, né? E das confecções, né? Confecções de roupas de uma forma geral. Além do tempo que ficou fechado, né? Essas lojas em alguns estados ainda continuam fechadas. Se as lojas não estão comprando da indústria, né? Ou se as confecções não estão comprando da indústria os tecidos, porque não está tendo venda de roupas, ou reduziu bastante a venda de roupas, consequentemente, a indústria têxtil, né, que fabrica ali as fibras de tecido, elas também não estão tendo saída, né, do tecido, e, portanto, não tem como ela estar adquirindo o algodão, né, porque ela vai ter um estoque muito alto de tecido e não vai ter saída. Então, olha só, começou numa situação lá no consumidor final, passou pelo varejo, que é o comércio, né, de roupas, que, de certa forma, no momento em que nós estamos vivendo, a roupa ela não é muito comercializada por dois motivos, né? Porque não tem eventos, não tem para onde sair, por exemplo, né? As pessoas ficam em casa, e por questão da recessão econômica, né? Então, quando você bota o pé no freio e começa a reduzir gastos, a primeira coisa que você corta, né, é roupas, calçados, né, produtos que não são tão essenciais, eu posso esperar um segundo momento para comprar. Então, você vai reduzindo isso. Então, se o varejo, né, o comércio, ele não está vendendo, também não vai encomendar para as confecções, e as confecções não vão comprar da indústria têxtil, também, por sua vez, vai reduzir ali os contratos, né, com os produtores que fornecem algodão. Então, nesse momento, além do etanol, o algodão vem sendo prejudicado, a produção de algodão devido a isso. Se a pandemia paralisasse hoje, né, a economia iria retomar, com certeza, os eventos iriam retomar, as pessoas iriam voltar a trabalhar, voltar a ter renda, e assim por diante, né? Mas não se sabe até onde vai. E quando gera essa incerteza, né, do futuro, todo mundo, opa, tira o pé do freio, tira o pé do acelerador, né, e pisa no freio e vamos segurar até ver onde que as coisas vão acontecer. Então, é só a título de informação, né, 98% das indústrias
indicam que foram atingidos, né, com cancelamento de pedidos ou adiamento dos pedidos que já estavam feitos. E 41% tiveram aí abastecimento afetado. Então, aqui é uma reportagem da Agência Brasil, de Brasília, né, sobre essa questão aí do algodão. O outro ponto, pessoal, que está sendo impactado, né, pela pandemia, a indústria de calçados, né, pelo mesmo motivo que as roupas estão sendo afetadas em termos de comercialização, os calçados também, né? As pessoas deixam de comprar calçados também pelos mesmos motivos, por não ter para onde ir, pela recessão econômica, por as lojas estarem fechadas e vários outros motivos. Então, ou seja, né, o couro, né, então ali do abate do boi, principalmente, para se fazer o couro para fabricar os sapatos, também está sentindo isso, né, a indústria ali de couro está sentindo esse impacto, porque lá na ponta, o consumidor final, né, está tendo uma redução muito grande de consumo. Certo? Bom, agora aqui nós vamos chegar numa parte que, principalmente aqui em Goiás, né, que nós temos uma grande produção de leite, né, e essa produção de leite está sendo afetada. Então, veja só, né, em quais aspectos, né, essa produção de leite, essa produção de queijos está sendo afetada. Veja só. Normalmente, né, os produtos derivados do leite, especialmente os queijos, né, eles começam a perder um pouco de, vamos dizer assim, de consumo, porque normalmente não está tendo eventos, né, os bares e restaurantes estão fechados, e aí você começa a ter uma perca ali do consumo de lácteos, né, de queijo de uma forma geral. Ou seja, quando as pessoas estão apenas em casa, elas, né, costumam não consumir alguns tipos de alimentos que ela iria consumir se ela estivesse comendo em um restaurante, por exemplo, ou se ela estivesse saindo, né, para uma festa ou para um barzinho à noite, alguma coisa nesse sentido. Então, a indústria de laticínios, né, de queijos, né, de requeijão, está sendo afetada, né, devido a essa questão aí da redução de consumo de queijos, né? E aí, olha só o problema que isso gera, pessoal. Quando eu tenho uma redução, né, no consumo de leite, consumo de queijo de uma forma geral, o que vai sobrar? Vai acontecer, vai sobrar estoques, né, ali nas fábricas, fábrica de laticínio, fábrica de leite em caixinha, por exemplo, vai sobrar estoques. E o que acontece quando sobra estoques? Eu tenho o preço caindo, né? Eu tenho excesso de oferta e tenho poucos demandantes, poucos compradores. Isso, o preço cai, né, quando acontece isso na economia. E aí, olha só o problema que a gente tem nesse sentido. O preço do leite, bem na época, né, começando a seca, né, vamos dizer assim, a seca aqui em Goiás, exemplo, e bem na época em que o leite deveria estar subindo, porque o custo do produtor de leite é maior, né, porque começa a não ter pasto, e aí o produtor de leite ele tem que adquirir ração, tem que adquirir, né, silagem de milho, por exemplo, para alimentar as vacas. Então, começa a ter um efeito contrário. O leite está baixo, está barato, devido à oferta e procura. O custo de produção do leite para o produtor começa a ficar mais alto, devido à questão da ração, né? E ainda tem um outro fator que eu vou comentar mais à frente, que é o preço da ração, né? O preço do milho está subindo muito, porque o milho para exportação, ele está com um preço muito bom devido à variação do dólar, né? Mas, internamente, isso acontece também, né? O preço do milho começa a ficar alto, consequentemente, o preço da ração, né, ele fica alto e, portanto, o preço ali, o custo, né, da produção de leite também fica mais alto. Então, é uma situação que, se ela continuar por muito tempo, isso vai se tornar insustentável, né? O produtor de leite não vai conseguir continuar produzindo a um preço muito alto
e as indústrias de laticínios não vão conseguir aumentar o preço que ele paga para o produtor, né, porque também não está tendo saída. Então, esse é um problema aí. Acho que talvez entre etanol, tecidos e leite, eu ficaria com leite e etanol como os segmentos aí mais prejudicados devido à pandemia. Okay? Outro segmento que está sendo prejudicado, e a gente às vezes não para analisar, né, a magnitude de uma pandemia, né, dessa. É o segmento de flores. Né, os plantios de flores estão sendo prejudicados também, porque não está tendo saídas, né, não estão vendendo para as floriculturas, e por sua vez também não está vendendo, porque reduziu drasticamente, ou praticamente zerou, né, os eventos, as festas de casamento, as festas de uma forma geral que utilizam flores, né, reduziu drasticamente. Então, o outro ponto, né, que vale ressaltar é a questão, infelizmente, né, é uma questão que é real, é triste, mas a gente precisa comentar, que é a questão de velórios, né? Devido à questão da pandemia, por segurança, questão de saúde, acaba que os velórios foram restritos, né? Muitos com caixões fechados e tudo mais, e acabam não tendo, ou reduzindo muito, né, os velórios. Então, são os dois maiores consumidores de flores, né, que são os velórios e são as festas. Então, esse segmento das flores também, se demorar muito a passar a pandemia, ele vai ser bastante afetado, né, porque a flor também é perecível, tem o tempo ali que ela suporta, né, e ela tem que ser colhida e tem que ser passada adiante. Então, isso vai ser, com certeza, vai continuar sendo prejudicado. Okay? Muito bem. O outro mercado, né, que está sendo afetado é o mercado de HF, né, de hortifruti, né, de frutas e verduras. Ah, professor, mas a gente não para de comer, mas veja só, o tanto que é interessante isso em grande escala. Quando você vai num restaurante, você tem lá uma variedade, né, grande de verduras, por exemplo, saladas e tudo mais. Talvez ali 6, 7 variedades. Você faz isso em casa? Não faz, né? Você não faz esse tanto de variedades de verduras quando você está em casa. Então, como as pessoas estão em casa, né, em isolamento, acaba que o consumo de frutas, consumo de legumes e verduras acaba reduzindo, porque os restaurantes não estão comprando, né? Apesar que agora está voltando aos poucos ali os restaurantes e comidas em marmitecas, esse tipo de coisa, mas reduz, né? A gente sabe que reduz bastante o consumo. O outro aspecto que acaba favorecendo essa redução aí do consumo é o acesso a feiras, né? Então, boa parte das frutas e verduras que são vendidas, principalmente quando se trata de agricultura familiar, né, os pequenos produtores, através de feiras. Né? Quase toda cidade tem ali a feirinha da quarta, a feirinha do domingo, né? E essas feiras foram proibidas, pelo menos por enquanto, devido à questão das restrições ali de acesso, né, de isolamento social. Né? Então, para esse pequeno produtor, também está sendo difícil essa situação, né? Que não está conseguindo escoar ali as suas mercadorias. Porque os supermercados já compram do Ceasa, né? Então, aqueles produtores que forneciam, né, especificamente em feiras, acaba sendo ali prejudicado de alguma maneira, né? Como eu tinha dito, alguns segmentos são mais afetados, outros menos afetados, tá? Talvez aqui de HF sejam dos segmentos não tão afetados como os que nós vimos anteriormente. Olha só que interessante. Outro ponto que acaba sendo afetado, né, isso, lógico, vai ser mais afetado no médio e longo prazo, né, então não tão no curto prazo assim, que é a indústria de móveis, né, devido às lojas de móveis estão fechadas, né, ou estão reabrindo aos poucos agora, mas como se trata de bens duráveis, né, geladeiras, carros e móveis de madeira, né, esses bens duráveis
o consumo dele cai drasticamente quando existe incerteza na economia, né? Porque normalmente você bota o pé no freio, né? Opa, se eu tenho alguém da família que está desempregado, ou alguma situação nesse sentido, eu vou gastar só o necessário para me deixar uma reserva de dinheiro caso eu precisar, né? Então, existe essa insegurança e, portanto, as pessoas passam a não trocar o móvel que iria trocar agora, né? Deixa eu trocar mais na frente. E, consequentemente, se as lojas não estão vendendo móveis ou reduziram bastante, a indústria de móveis também vai ter uma redução muito grande ali na fabricação dos móveis e, por sua vez, né, aqueles produtores de madeira, né, madeira de reflorestamento, que são plantadas especificamente para a indústria moveleira, passam também a ter esse prejuízo, de certa forma, né, de não conseguir entregar ali a madeira no tempo certo. É lógico, esse é um segmento, né, dos produtores de eucalipto, por exemplo, esse é um segmento que ele vai sofrer, né, um impacto maior no longo prazo, né, porque o eucalipto, por mais que o produtor ele tenha ali as etapas de corte, né, ele aguenta segurar mais, diferentemente das flores que não aguentam, né, então a madeira ela fica ali, não é perecível, né, o que vai acontecer é contratos que estavam sendo feitos e agora vão ter que ser adiados, né, o fornecimento, e quando é flores, por exemplo, leite, que são perecíveis, eu não tenho essa possibilidade de esperar, né, eu tenho que escoar essa mercadoria muito rápido, porque ela é perecível, tudo bem? Então é interessante, né, a gente começa a analisar, começa a ver cada segmento do agronegócio, né, vem sendo impactado de alguma forma. Bom, olha só que interessante, pessoal. Se não está tendo festas, né, eu reduzo muito, tá, mas muito, a questão do consumo de bebidas, seja de bebidas destiladas, seja de refrigerantes, seja de cervejas. Aí às vezes a gente pensa, mas eu vejo o pessoal indo no supermercado, nos distribuidores de bebidas e levando para casa. Mas não é a mesma coisa, né? Quando eu tenho redução de bares, redução de eventos, o consumo ele cai, né, drasticamente. Isso aí é notório. Mas o que tem a ver a bebida com o agronegócio? Tudo a ver, né? Porque, por exemplo, a cerveja, né? Eu dependo ali do malte, né, da cevada e do milho para a fabricação da cerveja. Então, se o consumo caiu drasticamente, né, de cervejas, então a indústria cervejeira vai sofrer esse impacto, né, porque ela não vai ter saída, portanto, ela tem que reduzir a sua produção, né, e com isso, às vezes, ela vai ter que dar férias coletivas ou demitir funcionários, e, por outro lado, ela não vai conseguir estar absorvendo todos os contratos que ela já havia feito de compra de insumos, né, cevada e milho ali dos produtores rurais. Então, é tão interessante que quando você vê, a indústria não foi tão afetada porque o governo não paralisou as indústrias, deixou as indústrias funcionando, porque gera muito emprego. Tá? Isso é sustentável no curto prazo, né? Porque a indústria não adianta nada ela continuar produzindo em grande escala, que ela não vai ter como escoar a produção, né? E aí os estoques vão ficar abarrotados e vai chegar um prazo que realmente vai ter que parar, porque não vai ter mais o que fazer. Então, é uma situação crítica, né? A gente vê o que está acontecendo, tá? Então, a pandemia, nos outros países, né, assim, em vários países já está sendo controlada, já tem várias notícias de vacina, então tudo mais. Então, a ideia, a expectativa, né, é que comece a reduzir daqui para frente e a economia voltar a girar. Tudo bem? Então, olha só, dado de uma forma geral, estou fazendo aqui um tratamento, comércio, serviços e produtos não essenciais estão bastante impactados, e aí o efeito do pé no freio da economia, né, o efeito cascata, quando existe uma recessão, todo mundo bota o pé no freio, guarda dinheiro, e é isso, as pessoas não consomem, e constantemente o comércio não vende, a indústria não vende, e a produção rural, né, que
subsidia, né, os insumos ali da indústria, acaba sendo também prejudicado, porque é uma cadeia, né? O agronegócio, ele está lá no início, né, de toda a cadeia produtiva. Então, tudo que a gente for pensar que existe, ela vem do agronegócio, vem da natureza de alguma forma, né? Então, principalmente se tratando de alimentos. Então, esse aqui é um ponto que eu gostaria de comentar em relação às partes negativas, né, do negócio. Bom, olha só, em relação à agropecuária, né, a criação de animais, especialmente de gado, bovino e de frangos, também vão tendo ali seus impactos, mas de que forma, né? Primeiro motivo, né, é a questão da alta do dólar, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a questão do dólar, e como o dólar ele subiu bastante, né, ali nos últimos tempos, depois eu vou explicar um pouquinho os motivos pelos quais ele subiu, acaba impactando ali no preço do grão, né, preço do milho, preço da soja, que são, de certa forma, um ponto positivo que a gente vai ver. Mas, por outro lado, se no mercado externo, né, para exportação, o milho ele está com preço um preço alto, então no mercado interno ele também vai ficar com preço alto porque acompanha, né? Eu não consigo vender, eu também nem vou vender, né? Se eu consigo vender para exportação a R$ 45 uma saca de milho, por que eu vou vender a 30 aqui no mercado interno? Eu não vendo, então o preço ele acompanha, né? Questão de oferta e procura. Então, se o milho está subindo, a ração para o gado vai subir, a ração para o frango também vai subir e, consequentemente, o preço também da carne vai subir, certo? Então, esse é um dos pontos aqui relevantes em relação a isso, né? Por outro lado, a gente vê que o consumo do frango, ele começa a aumentar também, né? Porque acaba que ele sai mais barato, de certa forma, do que a carne bovina. Então, tem esse outro viés que ajuda, né, a ter saída de frango, né? E a carne também de gado já vem teve recentemente, antes mesmo de começar a pandemia, teve uma alta muito grande, né, no seu preço. Então, ele já estava com preço alto e agora, né, vai ficar mais alto ainda. Então, esse é um ponto aqui que está sendo afetado no mercado interno, né, o preço da carne de boi e também da carne de frango. A tendência é aumentar, né? Olha só, agora vamos partir um pouquinho para a parte que está sendo menos impactada, não vou dizer parte boa, né, porque uma pandemia nunca é bom. Mas o setor do agronegócio que não está sendo tão impactado, né, pelo contrário, é o preço do grão, né, o preço de milho e soja. Então, nós tivemos agora uma soja recorde de produtividade. Eu estou dentro de uma revenda, estou sentindo ali na pele esses impactos. Então, o grão, né, do milho e da soja teve aí um preço também muito alto devido à alta do dólar, né? Então, como o preço dessas commodities, né, milho e soja, são cotadas ao dólar e grande parte, na sua maioria, é para exportação, então o preço aumentou muito. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, assim, a título de estatística, né? O ano passado a gente estava trabalhando com soja futura, né? O preço de soja futura para vender agora, né? Em abril, maio, junho, ao preço de R$ 70 a saca. R$ 70 a saca. E agora, quem tem soja disponível hoje consegue vender a R$ 100, a R$ 110, R$ 105 a saca de soja. 102, dependendo da empresa, das condições de pagamento. Então, assim, a produção foi muito boa, porque as chuvas, por mais que demoraram a começar, a gente não teve um veranico, a chuva pegou e não teve ali uma paralisação. Então, a soja teve uma produção recorde, aí provavelmente deve fechar aí na casa de 60, 62 sacos por hectare. Uma produção muito boa, né, de uma forma geral, e o preço também muito bom. Então, você sai de R$ 70 para 100, você tem um aumento de R$ 30 a saca
né, do ano passado para cá. Então, foi um aumento muito grande, e para os produtores, né, que tinham condição de aguardar para vender a soja, isso foi um ponto positivo. Milho safrinha, né, apesar da janela ter ficado muito curta para o plantio de milho, né, porque a soja demorou a começar, então ela também demorou a ser colhida, e aí ficou uma janela muito curta para plantar o milho, mas mesmo assim, os produtores arriscaram, plantaram, né, e vem dando certo. Com essa estiagem que nós estamos tendo agora, né, nos últimos 20 dias aí, já entrando a seca, é provável que a gente vai ter uma perca aí de uns 25% de produtividade. Mas o preço está muito bom, né? Então o preço do milho aí está em torno aí dos seus 40, 42 reais a saca, chegou até 45, 50 alguns meses atrás, né? E a gente estava trabalhando com preço lá atrás de 28, 30 reais. Então teve também uma alta bastante interessante aí para quem está colhendo, vai colher agora o milho safrinha, né? E vai fazer a sua comercialização. O ideal já é travar o preço agora, né? Vou dizer por quê, porque o dólar já está caindo de novo, então está uma incerteza muito grande. Então, o dólar já está sinalizando que já está caindo, né? Então, quem fechou os contratos de venda de milho já no preço mais alto, né? Deu certo, né? Foi uma decisão bem tomada. Mas, enfim, então tivemos a do preço, que foi um fator positivo, né? A produção, devido às chuvas mais lineares, também foi outro ponto positivo. E tivemos um ponto que foi negativo em algum momento, mas não chegou a impactar tanto, que foi a cadência da logística, né? A cadência de caminhões levando soja para os portos, né? Especialmente os portos de Rio Grande e de Santos. Porque logo no início da pandemia, tiveram, né, várias paralisações, inclusive nos portos, tiveram paralisações de transportadoras, de armazéns. Então, algumas regiões do país mais, outras menos. Então, bem no começo teve, sim, né, uma dificuldade para escoamento de grãos, mas logo o setor do agronegócio ele foi liberado para trabalhar por se tratar de alimentos, né, e aí a cadência de logística, né, os caminhões voltaram a escoar a produção para os portos normalmente, tá? Então, foi só mais no início, tivemos problemas aí de logística. Muito bem, pessoal, olha só. Quando o dólar está alto, nós temos a vantagem de vender o grão, né, um preço mais alto. Mas, por outro lado, é uma sequência, né? O agronegócio é uma sequência. Acabei de colher a soja, né? Eu vendi a soja com preço bom, mas agora eu já tenho que começar a comprar os insumos para a próxima safra, né? Então, ali em setembro, outubro, já vai começar a chover, então eu tenho que plantar novamente. Então, eu tenho que fazer os negócios agora de compra de adubos, né? Principalmente, adubos fertilizantes, e na sua maior parte, os insumos da fábrica de adubo vem da Rússia, China e Argélia, e tudo cotado ao dólar também, né? Então os insumos estão mais caros, né? E aí é onde que o produtor ele tem que pensar como ele vai se proteger contra isso, né? Bom, se ele está comprando com preço mais caro em reais, né? Porque está atrelado ao dólar, ele também teria que vender essa soja e esse milho mais caro lá em 2021, em abril e maio de 2021. Só porque é impossível, né, você prever se o dólar vai estar alto ou baixo, o preço da soja que vai estar do milho em 2021, né, em abril e maio. Então, a alternativa mais viável, né, que se tem em termos de proteção para o produtor, é trabalhar com a opção de barter, né? Então, o que seria barter? Né? Um termo bastante utilizado no segmento de revendas do agronegócio, né? Revendas de insumo, e barter significa troca, né? Então, é quando o produtor ele compra ali adubos, fertilizantes, sementes, para pagar com grãos, né? Então, ele faz uma troca, eu pego os insumos e te pago, troco com grãos, né? Qual que é a vantagem de fazer essas operações
de troca, né, de barter. Você já fecha agora, né, um pacote de produtos que você vai precisar, de adubos, fertilizantes, sementes, tudo mais, né? E você já fecha quantas sacas você vai ter que pagar lá em 2021 ao preço futuro já, né? Então, um exemplo, supor que o preço futuro está R$ 90 a saca de soja, eu já travo agora, né? Então, se o preço despencar lá em 2021, para mim não vai interferir em nada, né? Porque eu já travei o preço aqui através desses contratos que eu fiz de barter. Uma outra possibilidade que se tem, se o produtor não quiser fazer operações de barter com a revenda, é ele comprar em reais, né, da revenda. Eu vou comprar ali de R$ 1 milhão, vou te pagar em reais na época, mas ao mesmo tempo ele já faz um contrato com a trading, né, uma trading company, que é uma empresa exportadora de grãos, ele já faz um contrato futuro agora também, já fixando o preço do grão lá na frente, tá? Porque ele tanto pode perder quanto pode ganhar, né? Se o dólar abaixar, ele vai perder, se o dólar subir, ele vai ganhar. Então, tem que fazer esse travamento nas duas pontas, né? Eu já compro e já vendo, né, seguindo o preço alto aqui e o preço alto lá na frente, né, para evitar cair problema de valorização cambial do dólar, e aí eu ter um problema sério lá na frente de ter comprado um insumo caro, depois está vendendo, né, o grão mais barato depois e às vezes até tem prejuízo. Então, é um ponto que se deve observar bastante. Isso é uma prática bem comum aí nas revendas. Ok? Então, seria, né, basicamente isso, né, os tipos de negociações de insumos, a troca, que é o barter, está sendo bastante utilizado aqui em Goiás. Isso já é uma prática muito comum no Mato Grosso, né, e no sul do país. E em Goiás agora está começando a criar essa cultura de fazer operações de barter, de troca. O produtor, ele compra os insumos e vai pagar com X sacas de soja lá na frente. Muito bem. Como a gente falou em dólar, né, em subida, né, e descida do dólar, o que vem impactando, eu coloquei aqui para vocês, né, um gráfico, e está tão instável, né, a questão do câmbio, que ontem, até eu falei com o professor Daniel ontem à noite, né, falei, professor, deixa eu atualizar aqui o material, porque o dólar não quieta, né, ele não para de subir, não para de descer, então é uma coisa de doido. Então, eu tinha feito o material semana passada, não, vou ter que atualizar o gráfico do dólar. E aí ontem, o dólar fechou ali, até a hora que eu pesquisei, era 8 da noite, 8h30, ele estava 5,20, né? R$5,20 um dólar. E, por incrível que pareça, né, hoje ele já chegou a R$5,03, e agora, antes de começar a palestra, ele estava R$5,06. Só não consegui atualizar aqui o gráfico, né? Mas vocês podem perceber que aqui, ó, no comecinho de 2020, né, bem no início de 2020, ele estava aqui, ó, bem próximo de R$4, né? Então, estava aqui bem próximo de R$4 e ele veio subindo. Então, ele chegou aqui quase próximo de R$6, né? Aqui em meados de maio. E agora, no comecinho de junho, hoje, especialmente, ele chegou aqui no patamar de próximo de R$5. Então, veja só, aquele mercado maluco que estava para vender soja já aconteceu, né? Quem vendeu a soja aqui em meados de maio, né, se deu muito bem. Aqueles produtores que estavam apostando numa crescida maior do dólar, eu não vou esperar mais, né? Eu tenho armazéns, eu consigo esperar mais, e esse dólar vai passar de 6, e aí eu aproveito para vender o grão. Quem fez isso, né, e lógico que não tem uma bola de cristal, não dá para adivinhar, mas apostava na subida, o dólar acabou descendo, né, para R$5. Então, se você for vender a soja hoje, nada, você perdeu aqui quase R$1, né, de variação cambial. Mas aí,
Amanhã pode subir, né, pode descer. E o que que leva, né? O que está levando essa subida, essa oscilação do dólar? É a incerteza, né, pessoal? A pandemia, ela gera muita incerteza e isso faz com que a economia ela sofra uma recessão, né? E o que que o Banco Central fez, né? Devido à recessão econômica, o Banco Central baixou a taxa de juros da economia, baixou ali a taxa Selic, né? Está próximo ali de 3,75%. Então, quando abaixa a taxa de juros, por um lado, é bom para voltar, né, a crescer a economia, porque o recurso fica mais barato, as pessoas começam a gastar mais, mas mesmo assim, devido à pandemia, isso não está acontecendo. E com o juro muito baixo, os investidores estrangeiros, né, começam a não trazer recurso para cá, porque o juro está muito baixo, não está tendo rentabilidade, e começam a sair do Brasil. Os investidores estrangeiros começam a sair do Brasil, porque não compensa investir aqui com juro muito baixo e com as estabilidades políticas que a gente sabe. Então, quando eu começo a ter fuga de dólar do país, né, começa a faltar dólar no país. E aí, a famosinha lei da oferta e procura, né? Quando falta, né, quando falta o dólar e tem excesso de reais em comparação ao dólar, né, o que vai acontecer com reais? Vai desvalorizar, né? Então, esse é um dos pontos que faz desvalorizar ali, o real perante ao dólar, né? A fuga de capital estrangeiro do país, ok? Outro motivo, né, que a gente vê também no dia a dia é a questão da política brasileira, né? Então, a instabilidade política, a polarização entre direita e esquerda, agora centro e tudo mais, isso gera mais incerteza, né? Gera muita polêmica, isso acaba prejudicando a imagem do país, né, no exterior, e os investidores acabam falando, não vou investir no Brasil, enquanto o negócio lá não fica mais garantido, né? Não tenho segurança hoje de investir no Brasil por vários motivos. Então é isso. Dólar subindo, descendo, né? Não se sabe o que vai acontecer. A única maneira do produtor rural ele se resguardar é comprando insumos agora e já vendendo a soja com preço futuro, com contratos futuros, para evitar aí, para mitigar os riscos, né, de ter um prejuízo maior. Um outro ponto que é interessante aqui salientar, né, que é a questão dos prazos de pagamento. Com toda essa dificuldade de logística, com toda essa instabilidade, com toda essa alta do dólar, acaba que as trading companies, que são as empresas exportadoras, né, que adquirem do produtor, adquirem das revendas o grão para exportar, elas acabaram tendo que postergar um pouco mais ali os prazos de pagamento para conseguir honrar os compromissos, né? Então, esse foi um dos pontos que geraram, de certa forma, uma incerteza no mercado, né? Será que essas companhias vão honrar os compromissos, né? Por que elas estão aumentando o prazo de pagamento? Então, até pouco tempo atrás, né, você conseguia vender soja para receber em 15, 20 dias depois, né? Hoje, se você for comercializar uma soja agora em junho, começo de junho, provavelmente as tradings só vai ter contratos para pagamento em agosto, setembro, né? Então, os prazos estão muito longos. Então, aquelas pessoas que precisam de dinheiro rápido, agora ficou complicado, né? Porque apenas algumas empresas do mercado interno aqui esmagam soja, né, para a indústria de óleo, que estão conseguindo prazos mais curtos, né? Para exportação, realmente, os prazos estão bem estendidos. Okay? Muito bem. Nesse cenário de pandemia, né, agora saindo um pouquinho da questão de comercialização, de preços, né, a gente tem outros fatores, né, que vêm ocorrendo e que deve ser importante ser salientado aqui na palestra, que são algumas mudanças que foram forçadas, né, principalmente em relação à questão de tecnologia, né, que foram forçadas a acontecer. Isso, uma hora ou outra, iria acontecer, né?
esse aumento de uso de tecnologias. Como a gente está fazendo a palestra agora, por exemplo, via YouTube, né? Isso, se não tivesse a pandemia, talvez iria demorar alguns anos para as pessoas fazerem palestras à distância. Então, várias situações tiveram que acelerar o processo, né, devido à pandemia. Uma delas foi a questão das assinaturas nos contratos, nos documentos, no agronegócio, né? Então, a gente sabe que no agronegócio, né, existem vários contratos com bancos, contratos com tradings, contratos com revendas, né, CPRs que eu tenho que registrar nos cartórios, penhores, né, de várias formas que eu tenho que registrar nos cartórios, tirar certidões de matrícula diária, tirar certidões de penhor e tudo mais. E devido às paralisações dos cartórios, devido a essa dificuldade, né, começaram, então, a surgir uma alternativa, né, que é a assinatura digital, através de um certificado digital, onde o sócio da empresa ou o produtor rural, ele vai até uma certificadora digital e faz ali o seu certificado, né, digital, que tem validade jurídica. Então, vários documentos, né, que as tradings exigem, que os bancos exigem, estão sendo agora assinados pelo computador, né? Então, o contrato vem através de um link, você conecta ali o certificado digital e assina o documento, né? E agora estão surgindo, né, ainda bem timidamente, mas isso pode ter certeza que isso vai aumentar, que é o cartório eletrônico, né? Então, tudo que você precisa hoje, você tem que ir lá no cartório, fazer um pedido na certidão, demora 5 dias, você volta lá, paga e pega, né? Então, está começando a surgir agora o cartório eletrônico, onde você entra no site do cartório, faz a solicitação da certidão que você quer, da matrícula que você quer, né? Faz o pagamento online também, via transferência, e aí, passado um tempo ali, alguns dias úteis, vem ali no portal, ou vem no seu e-mail, aquela certidão que você precisa, com assinatura digital do cartório, que tem validade jurídica da mesma forma. Tá? Então, é um ponto positivo, vamos dizer assim, né, essa evolução, porque facilita muito ali a burocracia, as operações do dia a dia. Tá? E transações bancárias por aplicativo, né, isso se intensificou muito. Né? Já existe muito o uso de cartões de crédito e débito, né, já tem um uso muito grande de transferências bancárias através de aplicativos dos bancos, mas agora com a pandemia isso aumentou muito, né? Porque os bancos fechados, as pessoas querem evitar também de ir ao banco, então aumentou bastante ali as transações bancárias via o seu smartphone. Né? Então são situações interessantes ali que vale a pena comentar. Pessoal, nesse mundo, né, que a gente está vivendo agora de pandemia, especialmente no Brasil, que é importante a gente estar atentos às medidas anticrise, seja pelo governo federal, pelo governo estadual e também pelas prefeituras municipais. Principalmente em relação à legislação tributária, incentivos fiscais. Saiu agora o Pro-Goiás, né, que está substituindo 2 programas do governo anterior do estado de Goiás, que é o Produzir e o Fomentar, né? Até onde eu li, né, esse Pro-Goiás, esse novo programa de incentivo fiscal, ele vem trazendo várias vantagens aí para a indústria, inclusive para a agroindústria, né? Então, de certa forma, é um incentivo já pensando em melhorar, né, a questão da economia do Estado, em termos de indústrias novas que vêm chegando, agroindústrias novas, novos empregos. Com isso, vai ter novos contratos, né, com produtores rurais. Então, isso a gente tem que estar atento a essas mudanças na legislação e acompanhando isso e aproveitando as oportunidades. Né? Subsídios para seguro agrícola, né? Então, o Brasil sabe, né, o governo sabe que o segmento do agronegócio é o que vem segurando as pontas ali, né, juntamente com serviços, né, nesses tempos de recessão. Né? Então, na crise de 2015 para cá, o agronegócio ele segurou, né, ele vem segurando ali a economia, de certa forma,
E então os governos eles vêm trabalhando com subsídios, principalmente de seguro agrícola, né? Porque imagina só, se der uma quebra de safra por motivo de seca, né, fica muito mais caro para o governo se der uma quebra de safra, né, do que ele dar subsídios para seguro agrícola. Então, quando ele dá subsídios para seguro, né, os produtores fazem seguro e se der uma quebra de safra por motivos climáticos, a seguradora paga ali os seguros. Então, é mais barato para o governo dar esses subsídios, né, e já está saindo agora, né, as novas campanhas de seguros agrícolas, que é bem interessante para se proteger, né, contra uma possível quebra. E os custeios agrícolas também, né? Os custeios agrícolas, principalmente o Banco do Brasil, já está começando aí já a movimentar, tem bastante produtor que já deu a entrada, já está fazendo, e a gente tem que pensar na continuidade também do negócio, né? A gente sabe que essa crise pandêmica vai se passar, né? E a gente tem que fazer planejamentos para o futuro também. Bom, em relação ao crédito agrícola, né, então, principalmente bancos públicos, né, no caso do Banco do Brasil, que já tem ali uma parcela bem grande dos custeios no Brasil, é feito pelo Banco do Brasil, então já saiu, né, o novo custeio, então vários produtores já estão correndo atrás. E, por sinal, alguns bancos privados já estão entrando nessa seara também de custeio agrícola, né? Então, cooperativa de crédito, né, como Sicredi, Cressol, Cicobi, né, e alguns outros bancos do varejo, como Santander, Banco Safra, Itaú, o Bradesco, ele vem fazendo também alguns custeios agrícolas, concorrendo aí com o próprio Banco do Brasil, né? E aí é onde eu quero chegar. Nesses tempos de pandemia, no início da pandemia, os créditos, né, dos bancos, de uma forma geral, ficaram bem restritos, devido à incerteza, né? E os créditos que estavam sendo liberados estavam com uma taxa de juros mais alta devido ao risco, devido à incerteza. Chegou um momento agora que os bancos passaram a falar o seguinte: bom, eu preciso emprestar dinheiro, porque eu vivo disso, né? Eu não posso simplesmente travar todos os empréstimos, senão vou quebrar também, né? Então, os bancos começaram a selecionar os segmentos que têm menos incerteza, os segmentos que estão, né, conseguindo se sobressair em tempos de pandemia, começaram a liberar mais créditos agora, né, para esses segmentos. E um deles é o segmento do agronegócio, né? Então, até 2 meses, 3 meses atrás, não estava tendo créditos para capital de giro, crédito para investimento em máquinas, né, para compra de insumos, não estava tendo. Agora os bancos já começaram a enxergar de outra forma, né? Não, vou liberar empréstimos que eu tenho que vender, né? Eu tenho que ter empréstimos. Vou liberar para os segmentos que estão mais estão saindo melhor, né? Em tempos de pandemia e tem menos incertezas, tá? Também temos ali algumas empresas de venture capital, que são aquelas empresas que injetam dinheiro, né? Não em SAs, mas em empresas de capital fechado, em limitadas. Elas injetam dinheiro, né? Principalmente pequenas e médias empresas que precisam de recursos, né? E aí essas venture capital entram como sócios, né? Injetam dinheiro e viram sócio das empresas. E fundos de investimento, né? Temos fundos de investimentos ali, principalmente estrangeiros, estão aportando dinheiro no Brasil, principalmente no segmento ali de revendas, né? Então, recentemente nós tivemos ali algumas empresas, como a Tec Agro, por exemplo, que foi comprada aí uma empresa estrangeira, né, a Nutrien, que também tem recursos aí, provavelmente de fundos de investimento que vem aportando dinheiro, tá? Então, são situações financeiras, econômicas do ramo agrícola e interessante a gente comentar. Ok? Muito bem. Sobre questão China, né, a gente sabe que é o maior consumidor de commodities, o maior consumidor aí de grãos, principalmente. Então, essa briga, né, essa guerra que está comercial entre Estados Unidos e China, né, isso é preocupante de certa forma, mas por outro lado, se os Estados Unidos
né, começar a não ter negociações com a China de grãos, o Brasil vai aumentar ainda mais, né, a sua comercialização de grãos para a China. E hoje o maior importador, né, de grãos do Brasil é a China. E é o país mais populoso, né, então é um grande player aí no mercado de commodities. Outro ponto que eu gostaria de comentar, que está ligado não só em relação a tempos de pandemia, mas de uma forma geral, no agronegócio, né, e que vem facilitar aí a vida do produtor em termos de gestão, né, então, mais do que nunca, né, a tecnologia ela tem que ser aceita, tem que ser aceitada, tem que ser utilizada aí no agronegócio. Bom, em relação à gestão, né, no agronegócio, cada vez mais, seja em revenda, seja no plantio, né, direto, seja em empresas de adubo, seja em indústrias químicas, né, o agronegócio, de uma forma geral, ele tem que se reinventar, a competitividade acaba cada dia sendo maior, né, a concorrência, então a profissionalização da gestão ela é primordial, é você trabalhar com profissionais capacitados, e principalmente os produtores rurais, normalmente de médio, pequeno porte, que ainda não fez isso, eles têm que começar a enxergar ali a sua fazenda como uma empresa, né? Uma empresa que tem receita, que tem custos, que tem despesas, que tem impostos, e isso tem que ser gerido, né? Fazer o seu planejamento estratégico para o próximo ano, trabalhar como uma empresa mesmo, né? E pensar também em sucessão familiar. Eu já vejo vários clientes de onde eu trabalho que já estão passando ali a bola para os seus filhos, né? Aos poucos. Os filhos estão assumindo ali a produção rural e logo, logo eles vão estar assumindo o geral, né? E os pais tendem a abandonar ali o trabalho e deixar para os seus filhos tocarem, né? Então, isso é uma questão de sucessão familiar, principalmente em relação a questões tributárias, né? É importante também estar atento. Né? Em relação às empresas, principalmente empresas de grande porte, como essas multinacionais ali, a BASF, né, Bayer, Monsanto, Corteva, ali, empresas de grande porte, está muito em alta a questão de governança corporativa, compliance, gestão de riscos, regulações, né, controles, medidas anticorrupção, auditoria, controladoria, controles internos. Então, é uma gestão realmente que está sendo profissionalizada, seguindo padrões internacionais. E no campo, né, não é diferente. No campo está começando também a mudar muito. Agora, por exemplo, a Receita Federal, ela já tornou obrigatório o livro Caixa Digital, onde o produtor rural ele não vai mais fazer aquela declaração do imposto de renda que fazia só uma vez no ano, levava as notas fiscais da tudo, que é pacote de notas para o contador. Não, agora ele já vai ter que registrar mensalmente ali as suas entradas e saídas através de um sistema informatizado da Receita Federal, né, que é no próprio site ali da Receita, através do seu certificado digital, você vai preenchendo as informações de entrada e saída. E também agora vai surgir a nota fiscal eletrônica do produtor rural. Então, hoje a gente vê que a minoria, né, poucos produtores ainda são credenciados para emissão de nota, né? Os que são credenciados, praticamente ali, muitos poucos têm sistemas para emitir nota, emitem um sisteminha lá da Cefaz, né? Então, vai passar a ser obrigatório ter a emissão da nota fiscal eletrônica ali do produtor rural. E para isso, os produtores vão ter que adquirir os sistemas, né? Os sistemas ali que a gente chama de ERP, né? Que são sistemas integrados de gestão, que ele engloba tudo, né? Nas revendas a gente já trabalha com sistemas, né? Várias empresas aí do agronegócio que trabalham com Ciagre, SAP, né? TOTOS, são sistemas de gestão que vão estar ali linkando, né, a parte comercial, financeira, contabilidade, compras, né, de vendas, distribuição, logística, enfim, né, todos os setores
ali da empresa vão estar interligados em apenas um sistema. E no agronegócio, quando se fala em produtor rural, isso não vai ter como escapar, né? Acaba que a informação para a tomada de decisão é muito importante. Então, quando eu tenho um sistema que me traz informação do meu negócio, né, eu consigo tomar decisões mais assertivas do que quando não tenho informações. Pessoal, olha só, então, esse é o recadinho que eu gostaria de passar para vocês, né? O desafio continua, o agro não para, nós temos ainda muitos desafios para frente, o agronegócio sempre foi desafiante, agora em tempos de pandemia, mais desafiante ainda. Espero ter contribuído aí um pouquinho com a palestra, né, com a abertura da Semana Agronômica. Fico aqui aberto agora às perguntas. Professor Daniel, se tiver alguma pergunta, Bom, fique à vontade. eu não sei se meu microfone está ativo. Sim, está ativo. Bom, já passei algumas perguntas que foram feitas tanto pelo YouTube quanto pela plataforma do Evan 3. Eu já passei elas aqui também no inbox para o professor Wilson. Vamos à primeira, do aluno Renato Rodrigues da Silva, né? O Renato pergunta o seguinte: com relação aos pequenos produtores, seria possível obter uma outra forma para que eles possam continuar comercializando? Acho que ele se refere a outras plataformas, outras modalidades, uma vez que eles vivem do que é produzido, né, na propriedade rural? Professor, tem como só repetir para mim aí? Acho que eu perdi um pouquinho da pergunta. Considerando a pergunta do Renato Rodrigues Silva, né, do nosso discente, com relação aos pequenos produtores rurais, seria possível, né, obter outra forma, outra plataforma para que eles possam continuar comercializando seus produtos em tempos de pandemia, né, uma vez que eles vivem do que é produzido na propriedade rural? Certo. Bom, tá muito em alta, né, a questão do delivery, né, das entregas em casa. Então, várias empresas estão se reinventando, né, em termos de aquisição de plataformas digitais, de propagandas através das redes sociais, né, principalmente pequenos produtores que dependem ali de feiras, né, para poder estar escoando a sua produção. É possível, sim, né, talvez até de uma forma bem mais barata, né, utilizando ali essa divulgação e coletando pedidos através das redes sociais e também através de aplicativos, né? Já existem aplicativos em que você faz o pedido, inclusive de frutas, legumes in natura, né, para ser entregue em casa. Essa seria talvez ali uma das alternativas, né, paliativas em tempos de pandemia. Em relação à questão de emissão de nota, né, quando se torna necessário, tem ainda a questão de um sistema da Secretaria da Fazenda que é gratuito para você emitir a nota, né, se for o caso. Mas eu acho que a pergunta está mais direcionada para o escoamento, né, da produção dele, e aí a alternativa seria trabalhar com aplicativos e redes sociais para conseguir escoar a produção ou até mesmo, né, fazer entregas ali, vamos dizer, de casa em casa, né, seria uma outra alternativa, enquanto as feiras, por exemplo, não retomam aí as atividades. Uma outra pergunta que foi feita também por um estudante nosso, Caio César, né? Ele quer saber qual seria a sua opinião a respeito da venda de carne do Brasil para outros países a um preço inferior ao que é praticado no território nacional. Ele até deu um exemplo aqui, eu não sei exatamente qual é a fonte dele, e no Brasil a carne é comercializada na média de R$20 e nos Estados Unidos a R$10 o quilo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, exportação, compra em dólar, né, de carne, talvez. Sim, talvez os novos contratos que vão ser fechados daqui para frente, né, talvez eles não sejam fechados para exportação, dependendo do preço, e começam a ser comercializados no mercado interno, né. Muitos produtores, né, muitos frigoríficos e produtores ali de carne,
eles já fecharam, né, contratos, principalmente ali com os Estados Unidos, atrelados ao dólar, confiando numa certa estabilidade, né, ou confiando que o dólar iria subir mais, né, ou alguma coisa nesse sentido, e aí acaba que hoje, né, pode ter situações em que esses produtores tenham que cumprir os contratos, já foram fechados, acabam tendo que vender a um preço mais barato que o mercado interno. E aí, quando esses contratos foram fechados lá atrás em grandes volumes, obviamente que começa a faltar, né, no mercado interno carne, quando começa a faltar aqui, o consumo ainda existe, né, então começa a subir o preço no mercado interno. Mas o preço, né, existe uma fala na economia que o preço ajusta tudo. Então, se o preço do mercado externo hoje ele está mais alto, a gente tem a absoluta certeza que os próximos contratos já serão avaliados, né? Então, se no Brasil o preço vai estar mais alto, pode ter certeza que logo, logo os contratos vão começar a ser fechados para o mercado interno e a curva começa a mudar, né? E é isso, com o tempo, né, vai ter excesso de carne aqui com preço mais baixo, e aí vai ter outra situação que o preço no mercado externo vai estar melhor e os contratos começam a migrar de novo para o mercado externo. Então, é uma questão de preço mesmo, né, de contratos que provavelmente já foram fechados e agora têm que ser cumpridos até o final. Uma outra pergunta que apareceu aqui no YouTube agora, de um aluno, né, para priorizar as perguntas de alunos antes das de professores, do Rafael Ribeiro. Em relação aos ERPs, né, E de Eva, R de rato e P de pato, quais seriam os mais utilizados no mercado atualmente? Muito bem. De uma forma geral, nós temos o ERP, que é o top, né, o top do Brasil, e é usado, né, nas principais companhias, né, em termos de tamanho, de porte, que é o SAP, né, o SAP. Esse é o software mais caro que existe, né, assim, no Brasil hoje, e é o mais requisitado, as grandes empresas já trabalham com SAP, né. Temos também a TOTS, né, a TOTS, que tem dois softwares, que é o DataSul e o Proteus, né, então também são excelentes softwares, e no segmento do agronegócio, os mais conhecidos aqui para nós, né, em Goiás, é o Ciagri, que vem despontando bastante, inclusive ele atende praticamente todos os estados brasileiros, o Ciagri, e temos também para as cooperativas de crédito, as cooperativas, de uma forma geral, né, cooperativas de produção, temos o Nectar, que é um outro programa também que é bastante utilizado nas cooperativas. Então, assim, esses são os softwares mais conhecidos e mais utilizados, né, com um banco de dados maior, com maiores funcionalidades, né, são os mais utilizados para situações em que exigem, né, uma compilação de banco de dados mais robusta. Mas softwares menores, né, quando a gente pensa em empresas menores, e talvez não valha a pena, né, o custo-benefício de se comprar um software caro, né, então temos diversos outros softwares aí de menor porte que podem ser utilizados também. Bom, okay. As perguntas agora são de professores, vou seguir a ordem aqui que já estava prevista. Essa pergunta é minha, professor Wilson. O senhor é gerente de revenda, convive com agrônomos. Primeira pergunta, como que está o mercado para esses profissionais? A segunda, já fazendo um link, os rendimentos de um bom vendedor, ele vai variar de quanto a quanto. E terceiro, qual é o perfil que é buscado pelas revendas? Então, 3 perguntas em uma, né? Como é que está o mercado, quais seriam os rendimentos aproximados e o perfil buscado aí pelas revendas na área de insumos. Então, tá. Mercado, rendimento e perfil, né? Isso. Perfil. Professor Daniel, eu tenho boas notícias, né? Tenho boas notícias aí para os acadêmicos. O mercado do agronegócio para agrônomos, né, especialmente aí para revendas, ele está super aquecido,
e os vendedores estão sendo assediados, né, de uma certa maneira, pelas empresas, pelas revendas. Com essa vinda de tantas empresas revendas aqui para concorrer, né, no Brasil, nós temos aí grandes grupos como o Sinagro, Tecagro, que foi adquirido agora pela Nutri, grandes corporações abrindo várias filiais pelo país, acabam que precisam, né, de profissionais ali o tempo todo. E qual que é a charada dessas empresas? Por que esses vendedores estão tão assediados? As empresas que estão vindo agora com tudo, né, com as suas filiais, abrindo mercado, né, vamos dizer assim, chegando de paraquedas aqui na região, no estado, e sem conhecer produtores, né, sem conhecer ainda a clientela, tem que formar a sua carteira de clientes. O que eles estão fazendo, né? Eles estão buscando vendedores que estão empregados em outras revendas atualmente e estão oferecendo salários melhores, né? Então, está muito assediado, a rotatividade das revendas começam a aumentar, né, com essas vindas dessas empresas. Recentemente, tive situações na empresa de colaboradores que foram trabalhar, né, em outras revendas, porque eles já tinham carteira de clientes formada. Então, a revenda vem, eu já quero contratar você, né, para você atender a mesma carteira de clientes que você já atende atualmente, né? Então, querendo ou não, né, o vendedor, né, o consultor ali, técnico de vendas, quando ele tem um bom relacionamento com seus clientes, ele acaba levando, né, esses clientes para onde ele for. Então, ele muda de revenda, mas ele continua atendendo o cliente já fidelizou porque tem um bom relacionamento, o vendedor acaba acontecendo isso. Então, por esses motivos, Daniel, que está existindo esse assédio, né, por parte das revendas, buscando profissionais que já têm carteira de clientes montada. Então, a mesma coisa a gente faz também, né, quando a gente perde um consultor, a gente tem que buscar alguém no mercado que já tenha carteira formada, porque senão vai ser um processo muito mais difícil até esse consultor conquistar, né, essa clientela. Em relação vou até falar do perfil primeiro, depois vou falar do rendimento. O perfil que se busca, né, para o mercado, para trabalhar em revendas, seria um perfil mais comunicativo, né, um profissional mais desinibido e também tem um bom conhecimento técnico, né, até para ter argumentação para vender os produtos, ter argumentação técnica, né, em relação à parte agronômica, a parte de campo. É importante ter, né, experiência justamente na parte de vendas para conseguir, né, já chegar de cara já vendendo, né, e não ter que passar talvez por um período de adaptação. Esse é o perfil que está sendo buscado, né, profissionais que já têm experiência. E aí sempre surge aquela pergunta, né, mas se a empresa só busca profissionais que têm experiência, como vão ficar os alunos que estão recém-formados, né, que não têm experiência ainda? Então, é recomendado, né, já começar a fazer estágio durante o curso, já começar a trabalhar como AT, assistente técnico, né, e aí depois já começar a parte de vendas. É o que a gente vê aí no segmento, né? Nós tivemos 2 ATs recentemente que já viraram vendedores, né? Porque já conheciam o negócio, já estavam ali há 1 ano e meio, 2 anos como assistente técnico, e aí passou a ser vendedor, porque já conhecia também os clientes da região e tudo mais, né? Então é um processo, né? Está sendo bem assediado, porque o mercado está aquecido, né? A concorrência é muito grande, então está tendo essa questão. Em relação a rendimentos, nós temos 2 cenários. Tá? Tem empresas que trabalham com salário fixo na carteira, né? Salário ali de 5 mil, 6, 7 mil na carteira, tá? Variando aí entre 5 e 7, que não estão trabalhando com comissão, mas recebem uma participação de lucros no final do ano. Tá? Então, essa é uma metodologia que algumas empresas estão utilizando, as maiores estão usando essa metodologia, embora eu não sei se é a melhor, né? O funcionário ele ganha ali seus 5, 7 na carteira e recebe uma
distribuição de lucros, vamos dizer assim, uma participação de lucros ao final do ano. Só porque isso é muito relativo, né? A empresa, até apurar o seu lucro contábil no final do ano, tem muita coisa para acontecer, né? Então, quando o vendedor ele trabalha com comissões, ele vendeu, ele sabe quanto ele vai receber, de certa forma, ele vai, eu penso assim, né, que ele vai correr atrás mais de vender, porque vai ser uma remuneração variável que ele vai receber todo mês, né? Então, primeiro cenário, né, é um tipo de empresa que trabalha dessa forma. Segundo cenário, né, empresa que trabalha com salário mais baixo, na carteira, vamos supor ali de 3 a 4 mil reais, trabalha com comissões, né, onde a remuneração variável vai ser a principal renda do vendedor, né? Então, normalmente, trabalha com uma porcentagem para adubos, uma porcentagem para químicos, uma porcentagem para fertilizantes, foliares, né? Uma porcentagem ali para biológicos, e assim por diante, de acordo com a margem que a empresa trabalha, né? Então, sempre isso está atrelado à margem, né, de lucro que a empresa teve, aquela venda. Está atrelado também a questão de recebimento, tá? Então, normalmente, as comissões, elas são recebidas quando a empresa também recebe a conta, não no momento da venda, porque o consultor, ele também ele finaliza o seu processo quando ele vende, entrega o produto e recebe, né? Então, quando a empresa recebe, ele recebe também ali as suas comissões. Então, esse é um segundo cenário. De certa forma, eu vejo que o consultor, né, ele acaba que fica mais motivado a correr atrás quando ele tem remunerações variáveis maiores e que recebe ali, não só no final do ano, né, mas ele recebe ali todo mês, de acordo com os recebimentos das vendas. E todas as empresas, né, praticamente ali do agronegócio, têm as premiações, né, dos fornecedores, os chamados rebates, né? Tem os rebates ali dos fornecedores, que eles pagam normalmente para a equipe de vendas. É uma premiação anual, de acordo com se a empresa bateu meta ou não, né? E através de um cartão, né? Um cartãozinho ali, e paga para cada fornecedor, para cada consultor, né? Então, essas são as formas de remuneração. E o que a gente está vendo muito agora, professor, é a saída, né, de contratos via CLT, via carteira de trabalho, e migrando para PJ, né, onde o consultor ele tem que abrir ali uma empresa para emitir nota de prestação de serviço. Isso ajuda de dois lados, né? A revenda, de diminuir os encargos, né, como FGTS, os encargos sociais sobre a folha de pagamento, e para o consultor também é interessante, porque ele não vai pagar um imposto de renda pessoa física, né? Então, hoje, por exemplo, um consultor, ele tira ali 200 mil anual, comissão, né, e salário fixo, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda, né? Então, é uma fatia muito grande que o governo vai tomar ali. Quando ele trabalha com PJ, né, se ele estiver ali enquadrado no Simples Nacional, no anexo 5, ele vai estar pagando ali 16%, né, de imposto ao invés de 27,5%, né? Então, para ele também é uma economia e ele fica certo ali com a Receita Federal, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Acho que seria isso, né, professor? Respondi? Explanação fantástica, muito, muito proveitosa. Acho que... Professor, mais duas perguntinhas a gente já fecha, acho que está sendo muito rico esse momento. Pergunta do Wesley Azevedo, nosso discente. Como é que são as perspectivas e tendências dos insumos para a área da produção animal, né? Será que a arroba vai estabilizar, vai subir? Será que compensa investir? Acho que essa é uma pergunta que boa parte dos pecuaristas tem se feito, né? O pessoal que pretende confinar, né? Está desesperado com essa questão da volatilidade dos insumos, do preço da arroba. Esse é um momento até difícil de arriscar um palpite, né? Principalmente em relação à carne, né? Porque quando é em relação ao grão, você ainda consegue travar, né? Travar o preço lá na frente de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, quando você está com um grão comercializando, você tem vários tradings aqui na região, né? ADM, Cargill, Bunge, né? Louis Dreyfus, você tem aí Gavilon, Cofco, Amage, tem vários tradings que você comercializa o grão e a trava para o ano que vem, né? Então você mitiga o risco. Agora, comercialização de carne, né? Se você tiver condição de já fechar um contrato
a preço fixo lá na frente, né, quando você for fazer o abate do animal, você já tem o contrato fixado, né, com preço fixo, que não está dependendo do dólar, nem do preço da carne na época, né? Você consegue fixar isso, e aí você consegue prever se o custo que você tem de produção, né, vai ser sustentável no longo prazo, ali para dar prazo de você comprar os bezerros, né, engordar e vender, ainda é sustentável. Por outro lado, você consegue travar, né, em alguns tipos de contrato, o preço lá na frente. No entanto, você não consegue segurar o preço, né, da ração, por exemplo, né, o preço ali do alimento do animal. Isso, né, é muito difícil, a não ser que você tenha capital suficiente hoje, né, para comprar toda a ração, todo o sal, né, todo o insumo que precisa ali para o animal, um preço fixo de hoje, né, atrelado a um preço de venda também futuro. Mas, de qualquer forma, existe o risco, né, porque você pode, por exemplo, comprar sal hoje, né, em quantidade grande, que dê para todo o período, todo o ciclo, mas pode acontecer também do sal abaixar, né, o preço, da ração abaixar o preço, do remédio abaixar o preço, e você acabou comprando mais caro, né? Então, sempre vai existir o risco nesse sentido, né? Eu vejo hoje que se for para optar, né, para plantio, né, de lavoura ou criação de gado, o plantio ainda está saindo um pouco menos arriscado, porque você consegue travar o preço do insumo hoje e o preço da soja na frente. Tá? Embora você pode travar um preço do insumo hoje também, né, de defensivos mais caro, e ele despencar o preço, né? Então você perder ou deixar de ganhar nesse sentido. Então, respondendo aí a pergunta do colega, né, é muito arriscado dar um palpite hoje em relação, né, a iniciar um confinamento, né, devido às oscilações que está no mercado, não só doméstico, né, mas como mercado internacional também. Bom, infelizmente nosso tempo está se findando aqui. A gente vai finalizar com a pergunta do Vicente Ricardo. E ele quer saber o seguinte: no caso de mercado de soja, que o dólar está relativamente alto, você acha que o produtor deve vender uma boa parte no mercado futuro ou seria melhor segurar para o ano que vem para tentar vender em um valor mais alto? Isso é uma excelente pergunta, né? Porque como a gente trabalha com especulação, o que normalmente o produtor faz? Ele trava 50%, tá, da sua produção já com preço futuro e deixa os outros 50% para ele ir trabalhando, para ele ir decidindo, né, isso ao longo desse processo aí até chegar à colheita, né? A gente faz isso na revenda também, Daniel, por exemplo, as operações de barter, né, que nós fazemos. Nós vendemos o insumo para o produtor, né, para pagar com soja. Então, vamos imaginar, né, eu tenho lá 100 mil sacas de soja que eu já originei através de vendas de insumos. Das 100 mil, eu já travo 50 mil agora, no preço futuro, e os outros 50 mil eu deixo para ir especulando, tá? Que eu posso ganhar dinheiro, posso perder dinheiro, né? Então, quando você trava metade, e isso vários produtores vêm fazendo, ele trava metade do grão, né, com preço futuro, e deixa outra metade para ele especulando. Você vai ver que o mercado vai piorar, né, que a tendência é piorar e tudo mais, ele vai e fecha mais, já trava, né? E isso aconteceu muito esse ano, né? Tem os dois lados da moeda. Nós tivemos exemplos de produtores que travaram, né, 90% da soja no ano passado ao preço de R$ 72,00. E aí, quando ele viu o preço da soja esse ano de 100, ele quase infartou, né? Falei, nossa, não é que ele perdeu dinheiro, ele deixou de ganhar dinheiro, né? Então, tanto pode subir quanto pode abaixar. O ideal é você dividir pela metade e tentando controlar isso ao longo do tempo. Bom, a gente fecha aqui a sessão de perguntas. Agradeço mais uma vez ao professor Wilson e passo a palavra para o professor Rodrigo para que ele faça as considerações finais. Obrigado. Obrigado, professor Wilson. Obrigado, professor Daniel, que mediou essa conversa. A gente vê que é um tema que, embora novo, né, essas mudanças do agronegócio, as mudanças do mercado, a gente já sabe que sempre existem fatores que afetam a mudança do agronegócio.
mas que dessa vez foi sem precedentes na história. Então é interessante a gente escutar a experiência de quem já está no mercado, já viu outras mudanças acontecerem, para que possa nortear, né, nossos alunos, nossos colaboradores, todos aqueles que estejam participando conosco hoje. Então, professor, muito obrigado pela fala. A Faculdade Evangélica de Goianésia, o curso de agronomia está de portas abertas. Esperamos tê-lo conosco presencialmente nas nossas próximas jornadas, né? Enviaremos o certificado para o senhor, por enquanto, via digital. E a gente agradece, então, essa fala. Aos nossos alunos... Eu que agradeço aí o convite, tá? Obrigado, professor. Aos nossos alunos, professores, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente tem uma outra palestra, né, do nosso colega, que já esteve conosco aqui também, né, o professor Leandro Paulino, que falará também um pouco sobre essas mudanças do agronegócio, agora um pouquinho mais amplo, né, as informações que ele tem lá no Chile. E aí a gente vai conseguir ver mesmo essa questão do mercado interno, bem local, né, Goiás, ver também, o professor falou bem sobre o Estado, o Brasil, e ver qual que é a realidade dos outros colegas vizinhos ali sobre essa pandemia. Sobre os nossos alunos, a gente mostra aí na tela para vocês, estamos aí com inscrição do vestibular, né, os nossos futuros alunos podem fazer a inscrição para o nosso vestibular, inscrições gratuitas pelo nosso site, e estamos também com a campanha institucional de arrecadação de roupas de frio, de agasalhos, né? O professor falou bem aí sobre a mudança das fibras, né? O algodão, que vai sofrer um pouquinho, sofrer bastante, né? Sobre a questão do agro, justamente por conta da pandemia, as pessoas não estão saindo de casa, vão muito às festas, né? Quando estão fora da pandemia, mas agora a gente precisa ajudar também o pessoal que não tem condições. Então, a gente vai divulgar um pouco mais sobre isso, mas nós vamos ter uma ação do Drive-In do Bem, que é para entrega de agasalhos aqui na instituição. Então, você de Goianésia, das cidades vizinhas que queira nos ajudar nessa campanha, passe por aqui e deixe sua contribuição. A gente encerra por aqui, contamos com vocês então amanhã, para que a gente possa finalizar a nossa 10ª jornada agronômica. Um abraço a todos e até amanhã.